Compre-me, vaqueiro! A voz dela veio como um fio, tão baixa que era quase som de vento, entre as barracas do mercado. As cordas que lhe prendiam os pulsos cortavam a pele. A poeira assentava nas pálpebras. Ao redor, o mercado seguia. Botas batendo, moedas tilintando, risos vazios. Ela inclinou a cabeça para a frente, não procurando clemência por si, mas implorando uma saída daquilo que restava do que fora sua vida. Sick Callahan estava ali porque o mundo costumava empurrá-lo para onde não queria estar. À margem, observando o que sobrava da ordem, havia a dureza no rosto e o recorte preciso das cicatrizes que o tempo traçara em suas mãos. Havia algo nos olhos que lembrava quem tinha aprendido cedo demais o peso da perda. Ele não se movia pelo clamor de aventura. Movia-se por uma consequência mais simples, a impossibilidade de permanecer indiferente. Quando viu as mãos amarradas, quando ouviu a súplica que não pedia luxúria, mas compra, qualquer coisa que a tirasse dali, todo o resto do mundo pareceu diminuir. Silas Grob apresentou a mulher como mercadoria, uma etiqueta com história reduzida a poucos estalos de língua. Boa para tudo, preço abaixo do usual, servirá para casa, para campo. As palavras de Silas eram afiadas e frias, medindo valor em trocas e lucro. Sick observou as moedas nas mãos do homem, o modo como trocou a moeda sem olhar para a mulher. A moralidade ali tinha o preço de quem pagava melhor. Quando enfiou o monte de metal na palma do comerciante, foi um gesto curto que ninguém entendeu direito. Não era um gesto de posse, era um gesto de interrupção. Ele estendeu a faca e cortou as cordas. As cordas caíram ao chão com o som seco de liberdade concedida e não roubada. A pele marcada deixou escapar ar, e sob o olhar de todos, ela respirou como quem resgata a própria respiração. Você está bem? Ele perguntou sem pressa, e a pergunta não foi invasiva, foi um convite. Ela hesitou, olhos vasculhando aquele rosto endurecido. Confiança não se ganha com palavras bonitas, e ela sabia disso. Ainda assim, existia um lugar onde a possibilidade de não ser mais vendida parecia menos um sonho e mais uma porta que se abria. Ela escolheu a medida que sempre lhe foi negada. Escolheu responder. Não sei, disse ela, e naquela incerteza havia algo honesto demais para ser ridicularizado. Ele ofereceu água sem tocar. Pegou um cantil de cabaça pendurado no cinto, inclinou-o e deixou que ela seguisse abrindo a boca e recebendo. A água entrou fria, e por um instante a garganta não precisou traduzir medo em ordem. Silas resmungou, contabilizando prejuízos, pedindo mais. Sick o olhou por um segundo que pesou. Não era homem de confrontos grandes e inúteis. Era homem de limites bem desenhados. Leve o que lhe sobrar, disse. Não devolveu as moedas. Não pediu agradecimento. Só colocou o resto do dinheiro no peito do mercador e fez menção de se retirar. Saiu com a mulher a seu lado, em passos que não apressavam a fuga nem prometiam proteção. Ele não a carregou nos braços como objeto conquistado. Simplesmente foi andando, abrindo espaço entre ela e a multidão que cheirava a trocas injustas. Apenas algumas sombras acompanharam sua saída. Olhares curiosos, o rumor de desaprovação de quem negociava seres humanos como se fossem ferramentas. Ada, assim foi o nome que ela deu quando uma das primeiras perguntas a atingiu. Caminhava sem peso aparente, mas com 1000 lembranças nos dedos. O mercado ficou para trás como uma língua que não aprendemos a pronunciar. À frente, o caminho mostrava-se como sua primeira escolha consciente em muito tempo. Quando disseram seu nome a Sick, ele o anotou com a mesma lentidão com que apreciava um mapa, simples, sem promessas. Ada, repetiu, como se guardar o som de alguém fosse o mesmo que guardar a pessoa. Nenhum desses dois tinha pressa para encaixar o outro em papéis conhecidos, Salvador e Salva. E talvez fosse por isso que a viagem que se abriu entre eles começou com passos igualmente cautelosos. O deserto se estendia transparente pelo entardecer. O vento levantava a poeira em fileiras e trazia o cheiro seco de arado e cana. Eles caminharam com a mula carregada, o animal relutante em trocar a segurança relativa da cidade pelo terreno aberto. Sick ofereceu um assento na alforge a Ada. Ela subiu com a mesma decisão contida que mostrara ao pedir para ser comprada. Aceitar ajuda não era entrega. Era muitas vezes a primeira ação de autonomia depois de um longo período de estarem negando-lhe escolhas. Ela sabia disso, e cada gesto seu dizia tanto. Não houve declarações pastorais no caminho. Havia, sim,
Silêncios que se prendiam como nó, e pequenas trocas que serviam de ponte. Uma bacia de água lavando o rosto, um pedaço de pão dividido pela metade, o calor de um cobertor entre dois corpos que se mantinham a certa distância. Sik fornecia abrigo, fogo e ração, mas sempre havia na maneira como deixava espaço físico entre eles uma regra: nunca tocar sem pedir. Se por algum impulso aproximava a mão, a retirava, como se o próprio tato fosse um território a ser autorizado. Nas primeiras noites, quando a escuridão apertava e o som dos coiotes vinha como uma presença faminta, Ada dormia no lado de dentro do acampamento, enrolada no poncho que lhe oferecera Sik. Ele ficava do lado de fora, perto da mula, com os olhos à escuta de qualquer movimento. Era um cuidado que não se fazia de grandioso. Era uma vigília que mantinha o seu espaço e o dela intactos. Conversa, quando havia, descarnava o passado sem fazer espetáculo dele. Sik falava dos irmãos, 3 vozes que pareciam agora vir de muito longe. Perdidos na enchente do rio, 1 ano antes de eu aprender a manejar uma pólvora direito, disse com uma precisão lacônica que não precisava de lamentos eloquentes para tornar a dor compreensível. Ada ouviu, e o que ouviu foi mais do que uma história de perda. Era a moldura de um homem que sabia o que significava sentir-se abandonado. Ela, por sua vez, não quis despejar a sua dor como quem esvazia um saco. Havia fragmentos, uma aldeia tomada, vozes que amarrotavam a memória, portas que se fecharam. Às vezes, ela tocava apenas uma lembrança, uma peça de tecido, uma canção que sua mãe sussurrava, e deixava que o silêncio completasse o resto. Cada vez que falava, fazia-se um pouco mais inteira por conta própria. Era menos que desvelar, mais que reencontrar partes perdidas e colocá-las de volta. Quando chegaram à beira de uma estrada cortada por ervas mais altas do que as botas e com um horizonte que parecia não ter término, Sik olhou para Ada com a seriedade curta de quem precisa oferecer opções claras. Você pode ir para qualquer lado, disse. Tem gente que aceita ficar na próxima cidade e não voltar a olhar para trás. Tem quem queira seguir para o norte. Eu tenho um lugar, uma cabana. Não é promessa de lar, apenas um teto. A decisão é sua. Houve um momento em que ela fechou os olhos e sorriu, por dentro e por fora, uma sorte de reação simples ao peso de escolher em vez de ser escolhida. Aceitar o abrigo não seria se submeter, seria, se tudo desse certo, começar a escrever com a ponta afiada da própria vontade. Ela assentiu. Não havia drama nessa decisão. Era apenas o retorno de algo que a venda havia reduzido, a capacidade de ter agência. No caminho para a cabana de Sik, o campo mudou de cor. O sol descendo tornava o mundo em tons de cobre e ouro gasto. Quando ele tirou a cabaça e deu a ela para carregar, era como se transferisse um nome de confiança. Não a de quem manda, mas a de alguém que confia. Ela a segurou como se tivesse em mãos não só água, mas a medida da gentileza que podia aceitar sem medo de perder-se de novo. As noites da estrada foram aprendizados silenciosos. Na convivência com um homem que aprendeu a perder, regras pequenas que desbloqueiam grandes coisas. Não perguntar demais, não prometer, não tocar sem autorização, ouvir sem pressa. Ada observou como Sik movia as mãos, firmeza e economia, e como seu rosto se tornava menos fechado quando ria de coisas mínimas, como um fóssil antigo despertando de sono. Ela aprendeu a cozinhar em fogo aberto, a amassar o pão com farinha que sobrava, equilibrar a panela no tripé improvisado. Aprendeu também a limpar a sela e escovar a mula com uma atenção quase reverente. Os rituais eram pequenos e, talvez por isso, eficazes. Restauravam a rotina, e a rotina devolvia gota a gota a confiança de que viver podia voltar a ter sentido. Havia uma caixa que Sik guardava na parte interna da cela. De vez em quando, ele a tirava e a abria apenas para acrescentar algo ou checar se aquilo que ali estava ainda fazia sentido. Dentro, itens que pareciam insignificantes para um mercado. Uma fita de tecido desbotada, uma pedrinha lisa, um papel dobrado. Ele não falava muito sobre a caixa. O silêncio a envolvia como um pequeno altar. Não era exibicionismo, era preservação. Ada viu pela primeira vez, numa noite, quando o vento fora mais amigo do que de costume, que ele tinha o hábito de traçar a ponta da faca sobre a madeira do assento, como se desenhasse mapas de um mundo que preferia não pronunciar.
Os dias se sucediam com lentidão de outono. Não houve corridas, não houve batalhas épicas. O resgate havia sido um ato simples e humano. Os efeitos, esses sim complexos. Ada aprendeu a confiar em rotinas, comer sem pressa, guardar as roupas para que não fiquem emboladas, participar das tarefas com a mula e das pequenas reparações do acampamento. Sik, por seu lado, aprendeu a intercalar a vigilância com a concessão de espaço. Às vezes, quando ela ia até o prado, ele ficava olhando à distância, não por desconfiança, mas por um tipo de admiração cautelosa. Havia no seu cuidado a dimensão de alguém que soube cedo demais que proteger nem sempre significa possuir. Uma noite, enquanto o crepitar do fogo se tornava a única voz habitual, Ada esperei que um silêncio confortável se instalasse e fez uma pergunta que não era só dela. Por que você me tirou de lá? Não havia sarcasmo, apenas a curvatura de quem precisava entender, não para condenar, mas para contextualizar. Sik deixou a resposta pairar, como se procurasse a palavra certa entre pedras. Porque não suportei ver alguém vendido como se fosse um item, disse finalmente. Porque não gostei da maneira como ele falou com você, e porque me chamaram o bastante de tolo por problemas que eu não causei. Quis fazer algo que pelo menos valesse a pena. Ele não avançou para declarações grandiosas. Não precisava. Aquele gesto continha bastante em sua simplicidade. Era menos heroísmo e mais humanidade prática. Ela ouviu, e no rosto surgiram traços que não eram de dívida para com ele, mas reconhecimento pela justa medida de sua ação. Eu não quero ser dívida de ninguém, disse Ada. Se fico, é porque escolho. Ele assentiu, como se a frase dela fosse tanto um contrato quanto um juramento. Em volta, as estrelas se alinhavam em silêncio, e o fogo os mantinha aquecidos sem falar. O mundo parecia admitir que nem toda rescisão de um destino se dava com trombetas. Algumas se contentavam com a calma de passos certos. Na manhã seguinte, chegaram à cabana que seria, ao mesmo tempo, abrigo e prova. Era rústica, paredes de tábuas rijas, um telhado com telhas que tinham visto invernos e verões demais, uma chaminé quase reta. Havia uma pequena varanda, uma janela com cortina remendada e uma viga que atravessava o centro do teto como um osso protetor. Ela olhou para a viga e pensou que, se pudesse, marcaria um dia ali mesmo. Ainda não o fez, talvez por respeito ou por medo de comprometer algo ainda frágil. Sik apresentou o lugar com modéstia. Não é grande coisa, disse, mas mantém longe o vento e dá para plantar algumas batatas. Não havia teatro na oferta. Havia realidade, e isso bastou. Ada percorreu os cantos com olhos curiosos. Uma mesa, um banco, um tripé para a panela, um estante onde repousavam ferramentas, um lugar pequeno para guardar livros. Havia também a sela para a mula, apertada e cheirosa de lã resquebrada. A cabana tinha sinais do tempo, pregos a meio, varetas remendadas, um risco fino na viga que poderia ser marca de um inverno especialmente cruel. Ela escolheu um quarto minúsculo, com chão de terra batida, coberto por um tapete de lã remendada. Não havia luxo, apenas o suficiente para não sentir que a sobrevivência era um esforço insuportável. A primeira noite ali foi como as primeiras noites da estrada, cheia de observação e de generosidade contida. Sik montou o fogo, trouxe água, esticou o cobertor novo que dissera ter comprado com o dinheiro que lhe restou de vender um cavalo. Havia no cuidado dele uma recusa à grandiosidade. Era um cuidar de gente como quem alimenta uma fogueira que precisa de paciência para manter a chama. No primeiro dia, Ada decidiu lavar as roupas que trouxera. Lavar era mais que higiene. Era gesto ritualístico de reintegração. A água, ainda morna, levou com ela as últimas partículas da cidade-mercado. Ao enxugar a camiseta na corda improvisada, sentiu algo incipiente, uma sensação recôncava, como se o corpo que tinha sido reduzido à mercadoria agora começasse a ocupar um espaço legítimo. Ela pendurou a roupa e o tecido chamou o vento, que gostou de brincar com a liberdade recém-ganha. Sik não fazia perguntas invasivas sobre o que acontecera, e isso era uma escolha consciente. Quando, por vezes, ele mencionava a presença de caçadores nas trilhas, fazia-o não para incutir medo, mas para planejar rotas de segurança. Ele reparou nas falhas da cerca, trocou pregos tortos, consertou a alavanca da porta. Cada pequeno ajuste era um ato prático de cuidado, e Ada observou mais do que agradeceu.
A ação do homem dizia o que palavras talvez não conseguissem. Ele aceitava a responsabilidade de tornar o lugar habitável, sem transformar a mulher em objeto dessa responsabilidade. Houve um dia em que ela resolveu meter a mão em algo que por meses fora proibido a ela: remendar roupas de outras pessoas na pequena oficina da cabana. Havia ali um conjunto de ferramentas, retalhos, agulhas. Ela sentiu a punção leve da agulha, a fricção do fio passando, e cada ponto era como uma costura de si mesma. Aquele trabalho manual não era apenas útil, era cura em microcosmo. Dedicou-se sem pressa. Sik ficava observando do outro lado da mesa, com os cotovelos apoiados, e às vezes, em vez de falar, levava o que havia de bom naquele almoço vegetariano que chamou de sopa de raízes, uma concha generosa. A caixa que ele guardava agora estava dentro da casa, em cima do armário. Ele a abriu uma tarde como quem mostra uma relíquia, mas não com a necessidade de revelar tudo. Havia dentro um pedaço de madeira com inscrições que pareciam mapas de infância, uma pedra que lembrava uma colina e um papel amassado que ela reconheceu como sendo uma carta antiga. Não é nada de valor para ninguém, disse ele, mas tem lembranças que não se vendem. A Ada tocou a borda da caixa como se tocasse a mão de alguém sem pedir permissão. Era um contato pequeno, sem a carga do passado, apenas uma matéria que confirmava a presença do outro. Eles foram criando rituais. De manhã, Ada costumava varrer a varanda, um gesto que parecia marcar o chão como território próprio. À tarde, ela alimentava a mula com capim seco, escovando-lhe o pelo até que o brilho retornasse à crina. À noite, comiam ao redor do fogo, em silêncio, ou trocavam poucas palavras sobre o clima, sobre os sinais de fumaça no horizonte. Os dias tornaram-se previsivelmente suaves, e essa previsibilidade foi reconstruindo coisas que a venda havia despedaçado: sono tranquilo, fome saciada, a sensação de poder exercer cuidado. Houve também pequenos choques, quando uma caravana passou nas redondezas e um sujeito, sem perceber a presença de Ada, fez piada baixa sobre mulheres baratas que se vendiam. Ela ficou imóvel, um pequeno tremor passando pelo corpo. Sik ouviu o tom e não respondeu com raiva. Respondeu com firmeza. Ele foi até o homem, falou baixinho e, a princípio, nada parecia mudar. Depois, o homem guardou a zombaria como quem coloca uma faca de volta no bolso. O cuidado de Sik nesses momentos não era para mostrar poder, mas para restaurar a dignidade da mulher que estava ao seu lado, como quem arruma uma cadeira para que o outro volte a sentar-se sem sentir vergonha. Em uma dessas tardes, quando a primavera começava a erguer brotos tímidos no campo, Ada encontrou na viga da cabana uma inscrição muito antiga, uma anotação de datas como quem marca invernos. A madeira cheirava a resina e a história. Havia marcas menores, riscos feitos por mãos que também haviam conhecido privação. O gesto de gravar era íntimo, uma maneira de dizer: eu existi aqui. Ela passou os dedos na superfície, sentiu os sulcos e, por um momento, pensou em gravar ali o próprio nome. Era algo pequeno demais para alguns, monumental para ela. Registrar sua presença não como mercadoria, mas como pessoa. Sik a pegou olhando a viga e, sem pressa, fez menção de se afastar. Ele sabia o que significava quando alguém quer marcar o próprio espaço. Não ofereceu a ferramenta, nem a proibiu. Deixou que fosse uma escolha totalmente dela. A presença do instrumento, uma faca de cinzel, repousava num banco próximo, indistinta e pronta. Ada aproximou-se e a decisão que estava tomando, que ainda nem sabia como chamaria, era um misto de impulso e intenção meditativa. Houve uma manhã em que ela acordou e percebeu que seu corpo não mais tremia ao ouvir passos. Não que o medo tivesse sido expulso por milagre. O medo continuava presente, como uma cicatriz que não desaparece, mas o pânico habitual, a sensação de que a qualquer instante outra pessoa poderia decidir sobre sua vida, havia diminuído. Essa diminuição era fruto do cuidado repetido, dos limites respeitados por Sik e, principalmente, de um elemento que não podia ser comprado: a própria decisão de Ada de provar a si que ainda era capaz de escolher. Enquanto ela penteava o cabelo com dedos desajeitados, uma lembrança apareceu como um recorte de papel. A imagem de uma irmã menor correndo entre telhados com um riso que parecia inextinguível. A memória trouxe lágrimas,
e Ada deixou que elas caíssem. Sik não perguntou se podia enxugar, não se ofereceu para apagar a dor. Ele permaneceu ali, como uma rocha que poderia ser usada para sentar ou para amparar. Às vezes, a maior gentileza é não interferir. A maior coragem deixar que outro sinta. O tempo foi moldando uma nova rotina. Cuidar dos animais, preparar a terra para plantar, consertar os remendos do telhado, varrer a poeira velha e dar novos passos na lama fresca. Pequenos rituais, repetidos, funcionavam como cola. Ada passou a acordar com um propósito simples: verificar se o galinheiro tinha ovos. Encontrar um ovinho pela manhã transformava o cotidiano em milagres diminutos. O que ocorria no interior da cabana, a consertação de objetos, a costura das roupas, o cuidado com a mula, era o cimento de uma recuperação que não precisava de palavras bonitas para ser verdadeira. E ainda assim, havia sombras. Às vezes, um barulho na noite fazia Ada agarrar o cobertor com força. Em outras ocasiões, ela acordava no meio do sono, as palmas das mãos pedindo liberdade. Nesses momentos, Sik não fazia pedagogia moral. Ele limitava-se a oferecer um copo de água e a presença quieta, a cadeira próxima, um olhar que dizia: "Você não está sozinha agora, mas eu não sou dono do seu medo." Era uma forma de respeito tão fundamental que por si só curava. Uma tarde, ao final de um dia especialmente quente, Ada ficou olhando a linha do horizonte enquanto segurava nas mãos um pedaço de couro que havia sido consertado. Havia ali uma pequena caixa de madeira, sem ornamentos, com um fecho simples. Ela a abriu e viu dentro um pedaço de papel, onde, com uma caligrafia hesitante, alguém escrevera um nome antigo. Era um registro que falava de permanência. Ela pensou no que significaria estabelecer raízes de novo. Pensou no risco e no consolo. A caligrafia tremida não diminuiu a força daquela inscrição. Sik passou por ela e, sem grande cerimônia, disse: "Se quiser, posso te mostrar como gravar na viga. Não é difícil, só precisa da vontade." Ele não empurrou a ferramenta, não fez promessas de laços eternos. Deixou a escolha na mão dela, literal e figurativa. Ada segurou o cinzel, sentiu a frieza da lâmina na pele dos dedos e, por um instante, o mundo suspendeu-se ao redor do gesto que ainda não havia sido consumado. Do lado de fora, as galinhas bicavam, a mula respirava calma e o vento trazia o cheiro do campo. Havia uma sensação no ar de que algo estava por se definir, mas não havia pressa. A história que se iniciara com humilhação agora se movia de modo que a palavra escolha crescia em cada gesto simples. Ada sabia que gravar o nome seria muito mais do que deixar um sinal na madeira. Seria uma afirmação de que, apesar do que lhe fora tirado, ela decidiria seu lugar no mundo. Ela respirou fundo. O cinzel pesava na mão como qualquer outro instrumento que exige intenção. Olhou para Sik, que não olhava para si de forma possessiva, apenas edificadora. Um companheiro que oferecia a possibilidade de presença, não a obrigação de estar presa. Em volta, o dia dobrava-se ao entardecer, e a luz nas janelas começava a filtrar-se em ouro gasto. Havia uma sensação tênue de que, quando ela viesse a marcar a viga, não seria apenas por si. Seria por todos os pedaços que se recolocavam. Ada ergueu a ferramenta. As pontas dos dedos formigavam. O momento pendia entre o medo e a coragem. Ainda havia tanto a dizer, a perguntar, a reconstruir. E, contudo, tudo parecia pronto para a primeira marca. Ada apoiou a lâmina contra o veso da viga como se tocasse a pele de algo vivo. A madeira exalava o cheiro seco de resina e memória. Sob a lâmina, o ruído era pequeno, preciso, a casca da solidão se abrindo em lascas. Ela respirou fundo, sentiu a mão tremer por um instante e então guiou o cinzel com vontade própria. A primeira letra veio trêmula, como um ensaio. A segunda ganhou firmeza. Não era pressa, era determinação. Cada golpe retirava do corpo a sensação de ter sido propriedade de outros. O pó que se formava sobre a marca brilhava na luz amarelada que vinha da janela. Parecia coroar um ato simples que, para ela, valia mais do que qualquer juramento dito em voz alta. Quando terminou, recuou alguns passos e olhou para o nome ali, riscado na madeira com a rusticidade de quem conhece o valor das coisas feitas à mão.
Ada. A palavra parecia pequena e, ao mesmo tempo, vastíssima. Era uma bandeira em miniatura plantada no centro da cabana. O coração deu um pulo que não era de medo nem de alegria, apenas um reconhecimento sereno. Ela deixou a ferramenta no banco e o som da madeira retomou seu silêncio habitual, como se a casa aceitasse a nova presença no seu corpo. Sik observou-a debruçado na soleira da porta, a lama ainda grudada nas pernas. Quando ela terminou, os olhos dele não tinham surpresa teatral. Havia, sim, um modo de respeito que se guardava antes de qualquer comentário. Ficou bom, disse, simples. Ele não enalteceu o gesto com palavras grandiosas, porque sabia que a importância residia na ação, não nos aplausos. Ada sorriu, pequena, e sentiu que aquela casa respirava ligeiramente diferente, como se agora reconhecesse um nome. Os dias que seguiram a marcação foram feitos de um desdobrar tranquilo. A ação de gravar funcionou como um divisor de águas para Ada. Não apagou fantasmas, nem fez com que as memórias dolorosas se dissolvessem, mas deu-lhe um ponto de referência para voltar quando os pensamentos lhe fugiam para becos escuros. Sempre que o medo apertava o peito, ela caminhava até a viga e colocava as palmas sobre o sulco do nome. Era um gesto infantil e adulto ao mesmo tempo, relembrar que havia um lugar no mundo onde seu nome era conhecido e respeitado. Ao longo das semanas, a vida encontrou um compasso ritmado por pequenos afazeres. Ada aprendeu a semear fileiras curtas de batatas num canteiro que ficava perto da horta. No princípio, as mãos tremiam. Depois, os dedos firmaram-se e descobriram o prazer moroso de enterrar uma semente. Havia algo de sacramento naquele trabalho: cavar, depositar, cobrir e esperar. E quando brotos mirrados surgiam, dando seus primeiros riscos verdes, Ada sentia como se assinasse outro tipo de documento. Desta vez, um testamento em que jurava viver por si. As estações foram desenhando um mapa de pequenas vitórias. O verão trouxe calor e o som das cigarras. O outono, o cheiro de lenha e a necessidade de consertar o abrigo contra ventos mais fortes. Em cada ocasião, as tarefas se tornavam rituais de cura. Preparar o alimento, lavar as roupas, compor remendos. Atos repetidos davam estrutura a um corpo que aprendera a viver no fio do imprevisto. Sik fazia sua parte sem grandiloquência. Ele reparava uma porta, alinhava um quadro, trocava um prego. Em troca, Ada organizava a despensa, empilhava a lenha e cuidava dos animais. O respeito mútuo restabelecia diálogos que não precisavam ser invasivos para serem verdadeiros. Houve, claro, encontros com o passado que trouxeram tremores. Uma caravana passou por perto e um homem apontou para a cabana com o intuito óbvio de provocar. Disse coisas que cheiravam a mercantilização, risos baixos que queriam ser vergonhosos. Ada ouviu e sentiu o corpo reagir. No entanto, a resposta de Sik foi contida e eficaz. Aproximou-se com o passo calmo de quem não quer que a humilhação se repita ali, falou poucas palavras e a zombaria murchou. Não houve alarde, nem cena. A solução foi a mais discreta possível, um modo de proteger sem transformar o mundo em palco de confronto. Em outra tarde, um viajante trouxe notícias do mercado onde ela fora vendida. Silas Grob permanecia na cidade, dizia-se, e alguns compradores discutiam a volta de comerciantes que não gostavam de prejuízos. Quando a informação chegou, não houve pânico, houve um planejamento calmo. Sik avaliou rotas, reforçou trancas e combinou sinais com Ada, pequenas medidas práticas que lhe devolviam o senso de controle. Ela participou de tudo, clara em pedir que não se falasse por ela como se estivesse incapacitada de opinar. Era, no fundo, um gesto de autonomia, não aceitar que outros decidissem como ela deveria reagir. Certa manhã, chegou à cabana uma mulher da vila vizinha com um embrulho de pão e um olhar curioso, mas gentil. Ela se chamava Mariah e vinha de uma família que trocava favores por compota e pequenos concertos. Mariah tinha ouvido pronunciar Ada como se fosse um nome novo no mapa local. Aproximou-se sem pressa, com a naturalidade de quem reconhece sem interrogar. Trouxe notícias do movimento do mercado e, de quebra, ofereceu um pedaço de sabão. Conversaram sob o toldo e Ada descobriu, naquela troca simples, que a comunidade não precisava ser uma sentença. Havia quem, quietamente, preferisse a dignidade ao sensacionalismo. O gesto de Mariah, levar pão, ficar,
Perguntar como ela preferia ser chamada confirmou a ideia de que reconstrução também se faz com vizinhança. Algumas noites, quando a lua surgia alta e o vento batia mais forte, Ada encontrava dificuldade para dormir. O corpo acordava com memórias de mãos que não perguntaram, de vozes que decidiram por ela. Nessas horas, Sik trazia a chaleira, fazia chá de ervas e não fazia perguntas. A presença dele, a cadeira próxima, o movimento de preparar o líquido foram suficientes para devolver algum alívio. Era algo semelhante a uma promessa tácita, que ali havia alguém que respeitava o tempo do outro. Ela não devia satisfações, só espaço, e isso pela paciência e pela prática de um cuidado sem cláusulas. Meses se passaram. O laço entre os dois não se transformou em amor possessivo, nem foi reduzido à amizade fria. Era uma convivência de duas pessoas que partilhavam a mesma casa e se reconheciam na fragilidade e na coragem. Houveram risos leves. Casos de desentendimento que se resolveram com palavras curtas e honestas, momentos de silêncio onde o olhar dizia o suficiente. Ada, que crescera marcada por relações de violência, aprendeu a receber cuidado sem se sentir em dívida. E Sik, acostumado a carregar a culpa de perdas antigas, descobriu que a responsabilidade pela vida do outro não tinha de ser uma sentença, podia ser um contrato de respeito. Um dia, enquanto consertava uma treliça na varanda, Ada encontrou na caixa de lembranças um pequeno tecido bordado que parecia ter pertencido à sua mãe. O coração apertou-se de modo que uma lágrima escapou, discreta. Ela levou o pano até Sik, que acompanhou o gesto em silêncio. "É meu", disse ela, sem pedir permissão para identificar o objeto. "Tenho lembranças demais guardadas em pedaços." Eles sentaram-se no degrau e, sem pressa, dividiram o silêncio que segue a revelação de algo sensível. Não houve perguntas desconfortáveis, houve partilha, um ato que não exigia palavras. A aproximação de Silas tornava-se um rumor cada vez mais insistente. Chegaram boatos, que o mercado reclamava perdas, que havia homens dispostos a recuperar mercadorias, como se os seres humanos pudessem ser devolvidos a cofres. Sik ouviu tudo com o rosto fechado, mas não deixou que a ansiedade se transformasse em violência. "Se aparecerem", disse, "vamos conversar." As palavras não eram promessa de luta, mas de uma resolução de não ceder à chantagem moral que alimenta quem lucra com o sofrimento alheio. Quando finalmente Silas Grob reapareceu na estrada principal, ele não veio sozinho. Havia dois capangas que olhavam demais e falavam pouco. Entraram no perímetro como quem entra em propriedade alheia, medindo o terreno com olhos de dono. O comerciante, gordo de certezas e de moedas, ainda mantinha a arrogância de quem julga suas contas mais importantes do que a vida dos outros. Pediu conversar com Ada, como se pudesse purgar o que havia feito apenas com palavras bem escolhidas. Ela aceitou ouvi-lo, não por medo, mas por controle, e falou com clareza que fez o mercador recuar. "Tu me vendeste como mercadoria", disse. A frase foi simples, precisa, sem intenção de cena. "Não tens o direito de me chamar de produto." Silas tentou responder com justificativas econômicas. Ada, no entanto, cortou-lhe o discurso com uma voz que só encontrou força porque vinha de um lugar de escolha. "Não estou à venda", completou. "E se tu pensa em retomar algo que é meu de direito, tu terás de fazê-lo perante a lei, ou perante o olhar de quem não vai aceitar tua arrogância." Havia uma firmeza no tom dela que surpreendeu o homem acostumado a negociar corpos como mercadorias. Os capangas cochicharam um ao outro. Silas acabou recuando, a ganância pesando menos do que a possibilidade de criar confusão pública. Sik, por sua vez, preservou o limite que sempre mantivera. Não intimidou, nem violentou. Simplesmente colocou-se ao lado de Ada, olhos direitos, postura que não aceitava chantagem. Havia naquela presença a força de quem não precisava provar nada. O homem do mercado sentiu a exposição pública e preferiu partir com a pena amarrada. Até onde se sabia, ele nunca voltou a fazer proposta direta. Deixou as contas para outros lugares onde a vergonha não chegava tão depressa.
Os meses que se seguiram foram de estabilização. Ada tinha rotinas mais consolidadas, e a cabana parecia respirar com mais leveza. Ela passou a colecionar pequenas coisas. Uma concha trazida por um viajante que passara pela estrada costeira. Um botão de metal perdido que encontrou no estrume do estábulo. Um pedaço de cerâmica azul que lembrava a cor de um vestido. Cada objeto recebeu um lugar na caixa de lembranças que ficara ao lado do armário. Eles não eram apenas lembranças, eram peças de um inventário de vida, que ela organizava para si e por si. Houve um inverno frio, de sopros cortantes e neve rala que chegava onde o vento achasse abrigo. Ada aprendeu a preparar mantas com lã de ovelha remendada, a salgar carne para melhor conservação, a administrar o calor do fogão para que a lenha durasse mais. Em noites de geada, podiam ver, através da janela, o sopro branco que o mundo fazia. Dentro, o fogo assemelhava-se a um coração comum que pulsava aquecendo. Essas foram as noites de maior intimidade tranquila. Falar de coisas pequenas, das estações, dos nomes das aves que migravam, dos gestos que repetiam e davam sentido. Em uma dessas noites, ela pegou uma folha de papel e escreveu a própria história em frases curtas. Não era um relato para outros. Era um inventário de nomes, coisas e lembranças. Colocou o papel dentro da caixa e fechou-a com cuidado. Quero guardar isso, disse a Sik, que lia o jornal do exterior como quem busca notícias sem alarme. Não para você, mas para mim. Ele assentiu. Fica, respondeu. Ao abrigo de quem precisa lembrar. Era uma negociação de autonomia, não de dependência. Com o passar do tempo, a presença de Ada na região deixou de ser um rumor e passou a ser uma constatação. Ela ajudava na horta comunitária, costurava para as vizinhas quando havia necessidade e participava de pequenos mercados de troca, onde o valor era medido mais por necessidade do que por lucro. Não se tratava de uma reinvenção espetacular, era o cotidiano que se recompunha. Sutilezas do convívio foram aparecendo. Um vizinho trouxe ferramentas para consertar a cerca. Uma criança pediu que Ada contasse histórias e ela o fez com a delicadeza de quem jamais pensou que poderia narrar sem medo. Houve também o tempo de revisitar o lugar de origem. Ada não quis voltar à cidade mercantil para confronto. Preferiu que as questões pendentes fossem resolvidas de forma a não reabrir feridas. Mandou por mensageiro uma carta simples à família que restara. Estou viva. Tenho um lugar. Não procurem me tratar como algo que se perde. Eu existo. Recebeu de volta, após semanas, um envelope pequeno contendo uma fotografia amarelada de uma irmã, rosto que ela reconheceu em instantes, com olhos que tinham o mesmo riso que sua memória guardara. Houve quem chorasse. Houve também o envio de notícias de parentes que buscavam reconstruir laços com cuidado. Ada leu a foto, pousou-a ao lado da caixa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia escolher o ritmo e as palavras com que reconectar-se. A primavera seguinte trouxe um convite inesperado. A vila organizaria uma pequena feira para celebrar a colheita. Maria, sempre solícita, sugeriu que Ada levasse alguns pães ou remendos para a troca. Ada hesitou, mas aceitou. A feira foi um momento de prova. Andar entre pessoas sem sentir que algo poderia ser arrancado era para ela uma conquista. Ela levou alguns pães, a panela pequena com compota e a caixa de lembranças, colocada discretamente no banco ao lado. Ninguém falou alto sobre seu passado, havia apenas reconhecimento. Um garoto se aproximou e, curioso, olhou para a caixa. Ada sorriu e lhe contou sobre o botão metálico que achara no estábulo. O menino riu e pediu para ouvir outra história. Ela contou. As palavras soavam naturais. O fato de poder contar sem ver o rosto dos outros se transformar em lábio de negócio foi para Ada uma liberdade singela. Como gesto final de um ciclo que começara com humilhação e terminara em afirmação, houve um dia em que ela convidou Sik para plantar uma árvore no canto do terreno. Não foi uma árvore grande, foi um pouco de sombra futura, uma semente de maçã que ambos depositaram no solo. Cavaram juntos, com movimentos coordenados, como se aquela pequena ação selasse um acordo tácito. Viver um ao lado do outro sem tomar a vida do outro como se fosse uma posse a reivindicar.
Antes de enterrar a muda, ela colocou uma pedra ao lado com o nome gravado da irmã que aparecera na fotografia. Um modo de dizer que suas raízes estavam se alargando. Depois, cobriram com terra. Ada regou e os pingos se lançaram sobre a terra como promessas imperfeitas. Era pouco, talvez, diante de tudo que havia sido tirado, mas era um gesto que marcava um futuro possível. A vida seguiu seu curso sem grandes espetáculos. Havia, no entanto, uma sequência de detalhes que construíam a narrativa completa. Risos escassos, dias de trabalho, visitas ocasionais, cartas que vinham e iam. Ada soube pesar os convites. Recusou alguns que implicavam em exposição desnecessária, aceitou outros que lhe davam autonomia. A relação entre ela e Sik manteve-se como uma convivência responsável, nem possessiva, nem distante demais. Eles comiam juntos, às vezes em silêncio, cuidavam da casa e, quando necessário, cada um deixava o outro em liberdade. No fim, o gesto do cinzel na viga foi lembrado como o ponto onde uma vida voltou a pronunciar seu próprio nome. A cabana, que já fora abrigo apenas físico, passou a ser um lugar de identidade. Pessoas que passavam pela estrada sabiam o nome de Ada e o pronunciaram sem ironia. Não porque o mundo tivesse se tornado extraordinariamente justo, mas porque duas pessoas tomaram medidas concretas para que a dignidade pudesse ganhar solo firme. Ada escolheu ficar, não por necessidade absoluta, nem por medo, mas por causa de uma decisão tomada com consciência. Ela havia implorado por uma chance. Recebera uma porta que foi aberta por mãos humanas, e não por uma narrativa heróica. Ela decidiu atravessá-la e permanecer. Quando o verão afrouxou e as sombras das árvores alongaram, a cabana recebeu, uma tarde, alguns conhecidos do vilarejo, pessoas que trouxeram mantimentos e histórias. Sentaram-se em torno do fogo e Ada, em vez de ouvir a própria história ser recontada por outros, contou-a com suas próprias palavras. Disse sobre o mercado, sobre as cordas, sobre a escolha de quem não quis ser vendida. Contou, sobretudo, sobre o que fizera para permanecer viva. Os rostos diante dela ouviam sem sensacionalismo, havia respeito. Quando terminou, houve um silêncio que não era vazio. Havia apreço. A menção ao nome na viga ganhou naquela roda o peso de algo coletivo, não mais apenas uma assinatura solitária, mas um registro que pertencia à casa e às pessoas que a habitavam. Ao final dessa reunião, quando as pessoas se despediram e a lua já nadava alta no céu, Ada e Sik ficaram na varanda, olhando as sombras se esticarem. Ada tocou a viga onde havia gravado o nome e, sem dramatizar, repetiu em voz baixa: Ada. Era uma confirmação. Sik, ao seu lado, encostou a mão levemente na madeira, como quem honrava a decisão da outra. Não era posse, era reconhecimento. Aquele outono trouxe colheitas modestas e segurança suficiente para que ambos pensassem no futuro com menos urgência e mais imaginação. Ada começou a planejar um pequeno celeiro, um espaço para guardar sementes e ferramentas que não precisassem mais ser emprestadas. Colocou, em um caderno, planos simples: ampliar a horta, ensinar um aprendiz da vila a cuidar das galinhas, criar trocas justas de trabalho. Nada grandioso, apenas um projeto de vida em termos humanos. O que tornou inesquecível o desfecho daquela história não foi um gesto único e exagerado, mas a soma de escolhas humildes e firmes. Ada escolheu, dia após dia, assumir a vida que lhe fora restituída. Escolheu tratar seu corpo e suas lembranças com a paciência de quem costura um tecido rasgado. Escolheu também reconhecer a presença do outro sem convertê-la em prisão. Sik, por seu lado, escolheu ser tão simples quanto necessário. Não inventou promessas impossíveis, não tentou redesenhar o passado, ofereceu presença e limites e aprendeu que proteger alguém pode assumir a forma de permitir que ela seja dona do próprio destino. Em uma manhã clara, quando o orvalho ainda grudava nas ervas e o sol levantava-se manso, Ada caminhou até a viga, tocou o nome gravado e sorriu. Havia um peso antigo que ainda persistia em lembranças, mas o presente era dela. Ao olhar para Sik, que ajeitava uma alça da sela, ela sentiu uma paz que vinha de escolhas concretas e de respeito recíproco.
Não foi um final cinematográfico de resolução mágica. Foi algo muito mais profundo. A afirmação de que, depois de implorar por uma chance, ela a recebera e a transformara em vida. Ela implorou por uma chance ao vaqueiro, e o desfecho foi inesquecível. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força de escolher e comente como ela mexeu com você.